Uma boa noite aos irmãos e irmãs. É com muita satisfação que nos encontramos para mais esta atividade, agradecendo sempre a Deus e a Jesus pela oportunidade de trabalho e rogamos a assistência dos benfeitores espirituais através do nosso anjo da guarda, que nos auxilie e nos ampare nesta tarefa, da qual fazemos com muito amor e carinho. A nossa reflexão de hoje será do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós iremos nos deter nos itens 1 e 2, que tem como subtítulo O que é preciso entender por pobres de espírito? Nós abrimos um parêntese, queridos irmãos, nesse subtítulo, para compreendermos um pouquinho melhor. Quando somos questionados ou até mesmo contrariados no nosso dia a dia, nós nos defendemos. E na maioria das vezes, nós exageramos com as palavras e chegamos a ofender os nossos companheiros. E somos reconhecidos por essas atitudes grosseiras como uma pessoa de gênio forte. Mas que, na verdade, nós estamos permitindo que extravase em nós o orgulho. Jesus, conhecedor dos sentimentos mais íntimos que habitam em nós, reconhece a nossa atitude e aí nos adverte neste evangelho de hoje, nos dizendo que o reino dos céus é exatamente para aqueles que agem de maneira contrária, ou seja, desprovidos dos sentimentos de orgulho, que já despojaram esse sentimento em si. Vamos à nossa leitura. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não para os orgulhosos. Aqui nesta leitura fica bem claro quando Jesus nos diz que o reino dos céus não é para aqueles desprovidos de recursos financeiros. Ele não está falando daqueles que não são detentores dos bens materiais. Jesus não está falando daqueles que não têm conhecimento intelectual, inteligência, mas sim daqueles que se desencilharam do orgulho. O Evangelho segue e nos diz: em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois,
para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Que sejamos, queridos irmãos, pobres em orgulho, em vaidade, pobres em arrogância, mas que também sejamos ricos em benevolência, brandura, afabilidade, todas essas virtudes que nos conduz à humildade, para que sejamos um dia convidados a entrarmos no reino dos céus. Muita paz a todos. Que Jesus permaneça entre nós.